Eu quero começar a palavra dessa noite falando contigo sobre uma coisa que é uma orientação do Senhor para cada um de nós. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Há uma orientação. Aqui na minha Bíblia fala o procedimento dos filhos da luz, ou seja, há um tipo de forma, ou modelo, ou procedimento que cada um de nós deve ter e precisa ter. E o texto fala o seguinte: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam mais como os que não conhecem a Cristo, os que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quando eu li esse texto bíblico, essa expressão inutilidade dos pensamentos, ela soou de uma maneira muito intensa no meu espírito, e eu percebi que tem coisas que a gente pensa que são inúteis. E eu pensei, meu pai, eu não quero nada inútil na minha vida. Então o título dessa mensagem é isso: como me livrar do que é inútil. E eu canso de falar, e você já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes, que antes de uma ação acontecer, primeiro você sofre uma influência, ela cria dentro de você alguns pensamentos, e esses pensamentos vão estabelecer ideias, conceitos, e por fim você vai agir segundo aquilo que você pensa. Você acha que pensa? Começou na influência. Daí todo o processo de cultura, eu dou aula disso, mas eu não quero me estender nesse processo. Eu quero só falar que você age de acordo com o que você pensa. Assim como o homem imagina, como ele pensa, assim ele é. Está no livro de Provérbios. Eu fico imaginando que os nossos pensamentos, eles têm um domínio tão grande na nossa vida, e como nós somos inocentes para cuidar dos nossos pensamentos. Como a gente é bobo. Bobo é uma palavra feia, né? Eu nem sei de onde veio essa palavra bobo. Mas se botar 2 acentos fica mais gostoso. Bobó. Né? Aí é bobó de camarão. Mas bobo é uma palavra feia. Mas você é bobo porque você não cuida do seu pensamento. Parece que existe uma carta de liberdade para você pensar no que você quer. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Não existe uma carta de liberdade para você pensar no que você quer. Isso é mentira. Parece que a gente entende que a gente tem que ter cuidado com o que fala, mas o campo do pensamento é um campo da liberdade. Eu penso o que eu quero pensar, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, ninguém pode descobrir o que eu estou pensando, então eu penso o que eu quero. Então eu olho para o meu irmão que sofre, o meu irmão que apanha, o meu irmão que está o tempo todo sendo derrotado, o meu irmão que o tempo todo está... né? Como é que você sabe que eu estava falando de você, Arnaud? Eu olho para o meu irmão e aí eu fico vendo, ele acha que por causa de um jogo que teve uma vitóriazinha, ele pensa algo melhor a seu próprio respeito. Nossos pensamentos são muito inúteis. Pensamentos inúteis. Pensamentos que iludem. Como, né? Um bom vascaíno deve estar se sentindo hoje iludido, né? Já não pode ganhar um jogo, já pensa, vamos ser campeão do mundo. A Copa do Mundo é nossa. Com o Brasil, não há quem possa, né? A gente é assim. A gente imagina, né? Por isso que Tiago vai falar, olha, cuidado com as vãs glórias que você tem nas suas pretensões. Uma pretensão é uma coisa que ainda não aconteceu, você só pensa que vai acontecer. Então hoje eu vou lá, amanhã eu vou até tal cidade, lá eu vou negociar, lá eu vou... Olha o pensamento aí, o pensamento de que vai dar tudo certo, o pensamento de que eu vou vencer, o pensamento de que eu vou ganhar, de que eu vou conquistar, de que eu vou bater a meta. O pensamento de que, né, vai estar tudo certo, de que eu vou fazer a prova. Eu lembro da Giovana, logo que ela saiu do colégio dela, ela falou, eu estudo numa boa escola, sou uma boa aluna, tenho uma turma específica, eu sou uma das melhores alunas, já passei. Ah, como é ruim se gloriar nas vãs pretensões. E ela fala, pai, como eu era boba. E às vezes a gente é tolo com o nosso pensamento, e a Bíblia então ela nos orienta, olha, não viva mais na futilidade dos seus pensamentos. E a pergunta que você precisa fazer é, tem pensamento que está dentro da tua cabeça que é fútil? Tem pensamento que está dentro da tua cabeça que é fútil? A Bíblia orienta para uma atenção especial sobre os pensamentos. Deixa eu ler contigo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 20. É um pouquinho antes, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 20, está escrito algo que foi dito lá no Salmo 94, 11. E Paulo repete. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 20. Está escrito,
né? Se você ler o 19, um pouquinho antes, está dizendo assim, ó, pois está escrito, ele apanha os sábios nas astúcias deles. Isso está fazendo uma referência lá ao livro de Jó. E aí começa o verso 20. E também está escrito, o Senhor conhece o pensamento dos sábios. Sábios? E sabe como são fúteis. E eu falei, será que o pensamento que o sábio acha que é a sabedoria, na verdade não há uma futilidade? Isso está escrito lá no livro de Salmo, no capítulo 94, verso 11. E Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele fala, olha, Deus pega um sábio e mostra que o pensamento desse sábio é um pensamento fútil. Aí eu falei, uau! Então, peraí, eu acho que eu sou um cara sábio, porque eu estou desde 1978 que eu me converti. Em 1981 me batizei, fiz seminário, estudei, e eu li a Bíblia de não sei quantas vezes, e eu jejuei, e eu fui na igreja, e eu fiz missões, eu sou sábio, eu sou o cara. E aí a Bíblia fala, teu pensamento pode ser fútil, e você pode achar que você sabe que está pensando na coisa certa. Então há uma preocupação santa que deve haver em nossos corações. Talvez você ache que você é sábio, já domina algum assunto, já domina alguma ideia, já domina alguma coisa, já domina algum tipo de pedaço da vida, mas a Bíblia fala, olha, cuidado, porque o sábio às vezes está com um pensamento fútil. Eu adoro ver, né, o que é o dicionário, e eu tenho no dicionário fútil, diz assim, ó, algo sem propósito. Uau! Fútil, algo sem importância, algo superficial, algo que não vai significar muita coisa, algo fútil. E eu fico pensando, meu Deus, acho que hoje pela manhã, pastor Lúcio e a pastora Marise falaram sobre a ideia do tempo. Quem falou sobre o tempo? Na abertura do culto. E a gente fala que a gente lida mal com o tempo, achando que tem tempo. Achando que o tempo está aí e vai rolar. Eu fico vendo a minha mãe com 93 anos, aí eu fico falando, bom, eu tenho 57, minha mãe tem 93, não é essa conta que a gente faz no nosso pensamento fútil? 93 menos 5, 7 dá 48? 46? 46? Então tá. Então ainda tenho 46 anos pela frente se eu viver quanto a minha mãe viveu. Será que funciona assim, queridos? Será que essa é a lógica da vida? Só porque minha mãe e meu pai viveram tanto, eu vou viver tanto. Só porque meu pai e minha mãe morreram, eu vou morrer também. Porque também tem isso, né? Olha, está chegando a idade que meu pai morreu, eu vou morrer. Então a gente fica nessa futilidade dos nossos pensamentos, que não tem nenhum tipo de significado. E a Bíblia fala, olha, às vezes você acha que está pensando do jeito certo, mas você pode estar pensando do jeito errado. É preciso revisitar o seu pensamento. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, às vezes eu não tenho nem tempo de visitar o presente, como é que eu vou revisitar o que eu penso? Para saber se eu estou pisando em terreno firme, eu estou sendo firmado na rocha. Aí vem o pastor Lúcio e prega, ó, uma das estratégias de Satanás é roubar o tempo, te dando trabalho. Aí eu falei, Senhor, isso também serve para a igreja. É o ativismo eclesiástico, onde você quer fazer muita coisa, né? Dar aula, trabalhar, abrir empresa. Aí tem uma empresa na Barra, tem uma empresa lá não sei aonde, entendeu? Eu gosto de implicar com as pessoas que eu amo, então é assim que funciona. Aí você começa a abrir um monte de frente, aí perde o tempo de adorar a Deus. E no seu pensamento você pensa, não, eu vou chegar lá, e quando chegar naquele lugar, a minha vida vai viver daquele jeito. O pensamento tem significado? Aí eu fico pensando, diante dessa palavra do Senhor, quais sonhos que eu tenho? E sonhar é bom, e sonhar é preciso, e sonhar é necessário, e a Bíblia nos orienta assim, a estabelecermos sonhos, metas, projetos, mas quais sonhos que eu tenho que são fúteis, não tem um significado, não tem um propósito, não tem a chancela do aval, da graça e da bênção do Senhor, onde Deus fala, eu estou contigo, eu estou nessa, eu estou contigo nessa batalha, e eu preciso ser cuidadoso, para que eu, me achando sábio, não seja fútil nos meus pensamentos. Então, a primeira coisa que eu entendo é que me achar sábio não me torna sábio. Repete comigo, me achar sábio não me torna sábio. Se eu perguntar para você, você acha que você é tolo? Você acha que você é uma expressão política atual? Você acha que você é um mané? Ou você acha que você é sábio? Eu acho que quem é são não vai dizer que
que é trouxa, né? Eu ia falar, exceto os casados, mas aí a pastora Marisa ia brigar comigo, então eu não vou dizer isso, né? Mas quem é são não acha que é trouxa. Os casados vão dizer, somos trouxas, porque a gente faz tudo o que elas querem. Mas não vou falar isso não, fica tranquilo. Não, mas a gente não se acha trouxa, a gente se acha esperto, a gente se acha inteligente, a gente se acha sábio. Você acha que a roupa que você compra é a mais bonita, porque é isso que você comprou. Você acha que a tua casa tem aquele imóvel mais legal, por isso que você gosta daquele imóvel, aquele eletrodoméstico, aquela geladeira. É a boa, por isso que você compra ela, e por aí vai. Né? Aquela cor, aquela qualidade de tinta, aquela academia, aquele exercício, aquela igreja, aquele pastor, aquela mensagem, aquela Bíblia. Você coloca e você tem uma sabedoria. Ninguém vai dizer, não, eu sou um Zé Mané, eu sou uma pessoa lesada, eu sou uma pessoa trouxa. Todo mundo se acha sábio. Acho que faz parte da identidade de quem é se sentir até certo ponto sábio. Mas a Bíblia fala, presta atenção, porque às vezes você pode estar achando que é sábio, mas há futilidade nos seus pensamentos. Então é preciso você revisitar e pensar nos seus pensamentos. Analisar se o que você deseja, as influências que você recebe e o que passa na tua cabeça tem futilidade ou não, para que você seja liberto dos maus pensamentos. Ah, tenho maus pensamentos? Olha, lê lá comigo Marcos, capítulo 7, versículo 21. Mateus também falou a mesma coisa no capítulo 15, verso 19. Mas eu quero ler contigo Marcos, capítulo de número 7, verso de número 21, que fala, Marcos 7, 21, repete o que diz lá em Mateus 15, 19. Marcos 7, 21 está escrito, pois o interior do coração dos homens, lá de dentro do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos, vem um monte de coisa ruim, mas eu só quero parar aqui nos maus pensamentos. Você vai dizer, eu não tenho imoralidade sexual, eu não fico pensando nisso, eu não fico pensando nessas outras coisas, mas tem pensamentos que são maus, por isso eles aparecem na relação que vem do interior do coração do homem, e que não deveria estar dentro do interior do seu coração. Então tem coisas que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém pode chegar lá, e que talvez sejam segredos, que você esconde, e que estão dentro de você, mas você conhece quais são os seus segredos. Você sabe quem você é. Você sabe o que você pensa. Você sabe, né? Por isso que às vezes há uma batalha contra os pensamentos e você fica lutando. Eu penso isso, mas não quero pensar isso. Eu tenho essa maldade dentro do meu interior, mas eu não quero ter essa maldade dentro do meu interior. Agora, se você faz isso, glória a Deus pela sua vida. E quando você se entrega à futilidade dos seus pensamentos, os pensamentos maus dominam você. Por natureza, nós não somos bons. Por natureza, naturalmente, nós fomos gerados em pecado concebeu a nossa mãe. Por natureza, nós somos maus. Por mais que eu ache a Sara uma gracinha maravilhosa, espetacular, estava aí correndo com o Davi hoje, um bebezinho, uma gracinha espetacular, eles são maus. Diz para eles que eles não podem fazer, se joga no chão. Vem para o meu colo, aí eu penso, ela me ama, ela já aponta lá, quero que você me leve ali, quero que você faça aquilo ali comigo. Quando está se sentindo incomodado, a criança, ela não sorri, ela não se alegra. O que uma criança faz naturalmente quando está incomodada? Chora, ela dá os ataques dela. Por natureza, nós somos assim, a gente expressa nosso descontentamento, o pensamento mal, seja de que idade a gente for, assim desde zero. Então precisamos de uma ação de Jesus Cristo em nossas vidas para mudar os nossos pensamentos. Você concorda com isso? Amém? Você concorda que você precisa de uma ação sobrenatural, não é natural, para mudar o teu pensamento? Porque tem coisa má dentro de você. O Senhor conhece os homens, do interior do coração dos homens, vem maus pensamentos. Então eu preciso saber disso. Por mais que eu me ache sábio, eu preciso saber, tem pensamentos que são maus, e eu posso estar achando algo que de fato eu não sou. Veja comigo, Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Está escrito, antes, todos nós também vivíamos como eles. Eles quem? Aqueles que não têm a transformação de Jesus Cristo nas suas vidas.
satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Lembra que eu falei que é natural, que a gente nasce com isso? Então o que é ser crente? É não viver como aquela pessoa que se satisfaz o que naturalmente quer fazer. Eu sou crente, estou na igreja, dou o dízimo, levanto a mão, canto, mas continuo fazendo aquilo que deseja a natureza, satisfazendo os desejos da minha natureza pecaminosa. Não, você acha que é, mas não é. Mesmo fazendo aparentemente tudo aquilo que se entende como a vida de um cristão. Não é. Porque se você satisfaz os desejos da sua natureza pecaminosa e realiza a vontade e o pensamento dela como os outros, você vai ser filho da ira. Vai ser merecedor da ira de Deus. Então, a Bíblia começa a mostrar para mim que a revelação da minha natureza vem quando eu me descuido de prestar atenção, até mesmo no que eu penso. A revelação da minha natureza, ela vem para me chamar a atenção e Deus fala para mim, olha, você é uma nova criatura, você é um novo ser, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo habita dentro de você. Você não vai continuar na futilidade ou na maldade dos pensamentos daqueles que não têm o que você tem. Isso me leva então a não ouvir pessoas que não têm o que eu tenho, que não são como eu sou. Então na escola, calma, eles vivem na futilidade dos pensamentos deles. Eu não. Então eu não vou achar legal o que eles acham legal. Eu não vou curtir o que eles curtem. Eu não vou seguir quem eles seguem. E nem vou elogiar o que eles elogiam. Porque eles fazem isso para satisfazer os desejos do seu interior, dos pensamentos maus, que é aquilo que naturalmente a carne anseia, e eles querem entregar-se àqueles pensamentos. Eu não quero me entregar a esses pensamentos. Eu quero um novo pensamento. Eu quero o que Paulo diz lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformem-se pela renovação do vosso pensamento, entendimento. Então existe uma missão na minha vida, que é a missão de mudar o meu pensamento. Ela atinge a um adolescente, a uma criança, a uma pessoa que tem consciência, e ela atinge o mais velho dentre nós. E eu não sei quem é o mais velho dentre nós. Talvez a mais velha eu até saiba. Mas o mais velho dentre nós eu não sei quem é. Mas independente da idade, o pensamento mau está dentro de todos nós. Por isso que a Bíblia chama de batalha contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne. São opostos entre si. Você não vai se livrar desta crise de luta interna de você contra você mesmo. Porque há um espírito que habita na sua vida, que não é uma influência, que não é um sopro, que é uma pessoa viva. É o Espírito Santo de Deus, que pensa de forma independente e diferente de você, e que vai denunciar que tem pensamento que você tem que parar de pensar. E o próprio Deus fala, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Então a gente pensa alguma coisa, mas aí o Espírito Santo ele entra contra o nosso pensamento e diz, peraí, não pensa desse jeito não, está errado. E aí, quem é crente? É aquele que não se rende à natureza pecaminosa e se torna um filho merecedor da ira. Crente é aquele que vive na luta, não se esquece que daqui a pouco, talvez dentro da igreja mesmo, você vai ter que lutar contra um mau pensamento seu. Um mau pensamento. Talvez você entra no banheiro, sai do banheiro, entra no banheiro, sai do banheiro, e aí entra uma pessoa no banheiro que saiu outra antes, você fala, que horror. Hoje de manhã estava um cheiro aqui na igreja que só Jesus na causa, né, Raimunda? Aí eu olhei para a Raimunda e falei, Raimunda, o que você fez? Aí ela, fui eu não, pastor. Pensamento mal. A gente olha para uma pessoa, já diz o que ela fez, né? Não é assim que pais e mães fazem? Viu alguma coisa quebrada, viu alguma coisa fora do lugar, viu alguma coisa destruída, já fala o nome do filho. Fulano, o que você fez? Fui eu não. Às vezes acerta, mas na maioria das vezes erra. Às vezes foi o próprio pai, a própria mãe que fizeram, esqueceram que fizeram, ainda joga a culpa no outro. A gente tem essa mania de pensar mal dos outros e de pensar bem a nosso próprio respeito. Quem nos livrará desse corpo, dessa morte? E aí existe uma intencionalidade do mundo para fazer com que você continue na futilidade dos seus pensamentos. Eu estava ali na sala de oração,
treinando essa palavra em inglês, e a Marisa apareceu, o que está acontecendo? Ela pensou que fossem crianças brincando, porque eu estava lá no Google Tradutor, ouvindo brain rot, B-R-A-I-N-R-O-T, brain rot. É uma expressão que não é um termo médico, mas tem sido usada de forma significativa no meio da saúde para falar sobre a podridão do cérebro. A gente não pode sentir o cheiro da podridão do cérebro, mas tem cérebros podres. Podres. Brain rot. Em inglês fica bonito, né? Se você fala para o teu irmão, vigia contra o brain rot, é tranquilo. Mas virar para o teu irmão e falar assim, o teu cérebro está podre. Aí, tá não, pastor. Brain rot, podridão cerebral, termo que descreve o impacto negativo no sistema cognitivo, causado pelo conteúdo excessivo de baixa qualidade, afetando a capacidade de atenção, memória e, segundo especialistas, afeta o raciocínio. Há um professor da Unidade Federal do Paraná chamado Tiago Rosa que ele diz: as redes sociais estão sempre dizendo, algo do seu interesse vem aí. São vídeos curtos. Ao final, o cérebro fica engajado na busca constante por uma compensação, pelo prazer, algo melhor vem. E aí você rola. Vídeos de 30 segundos. Sabe o que cientificamente foi comprovado que está acontecendo quando você fica rolando seus vídeos curtos? Quem não rola vídeos curtos aqui, levante a mão ou atire a primeira pedra. Sabe aquele vídeo? Pode ser de onde for. Sabe o que está acontecendo contigo? Cientificamente, tu está apodrecendo o teu cérebro. Saúde mental? Espiritualidade? Tem tudo a ver. Porque se você não sabe disso, você pensa, como você é tolo, né? Você pensa que você está se distraindo, está tendo um tempo de lazer. Eu não faço nada, só me distraio aqui no... Até ficou bacana o somzinho que o microfone está fazendo, ó. Parece um coração batendo, né? Aí tem os mais nervosos. É uma espécie de onomatopeia que ajuda aqui na pregação. Brain rot. As redes sociais estão sempre dizendo, algo do seu interesse vem aí. Vídeos curtos. No final, o cérebro fica engajado por compensação e prazer. Sabe o que acontece? Segundo a ciência, hiperestimulação, que vai prejudicar a tua capacidade de atenção, vai comprometer a tua memória. E segundo especialistas, vai fazer com que você não raciocine. Tolo. Você acha que Satanás está de bobeira? Você acha que as coisas são assim, naturais? Sabe, amados, é perigoso o que eu vou dizer, mas é fato, é tudo espiritual. Você não pode ser místico, você não pode ser neurótico, você não pode ser louco, você não pode sair da tua realidade, mas não pode abrir mão da realidade de que tudo é espiritual. Tem mais. Brain rot, promovido pelo uso excessivo de mídias sociais, seja elas quais forem, e rolando os vídeos e assistindo vídeos curtos. Há uma diminuição da vontade de perseguir outras metas e de manter a atenção em situações mais relevantes. Sabe o que acontece? Te distrai da tua vida. Mas eu estou vendo vídeos curtos de mensagem. Anula o teu raciocínio. Você se torna fútil na tua interpretação bíblica. Você se torna superficial no teu relacionamento com Deus, vendo e ouvindo vídeos na internet a respeito de Deus. Satanás é muito sujo. A gente precisa desmascarar as ações satânicas para que a gente possa botar ele no lugar certo, que é debaixo dos nossos pés. Mas eu ouço e vejo vídeos evangélicos, é de 30 em 30 segundos, de 15 em 15 segundos, está havendo diminuição na tua vontade de perseguir metas que não são fúteis e de manter a atenção em situações mais relevantes. Quem disse isso? O professor da Universidade Federal do Paraná, Tiago Rosa. Aí tem um tal outro professor da USP. USP, né? Sabe o que o professor fala? O tal de Tazinafo.
Crie momentos e espaços livres do uso de celulares em família. Não leve o seu celular para o seu jantar ou para sentar à mesa com a sua família. O mundo está voltando para a igreja e está dizendo, eles têm razão. Os cientistas estão voltando para a igreja e estão falando, a Bíblia, ela tem razão. Mas tem gente dentro da igreja que ouve isso o tempo todo e parece que não está tendo a atenção necessária para entender que é uma batalha espiritual, para que o seu pensamento se torne fútil. Por isso o apóstolo Paulo diz, não viva na futilidade dos seus pensamentos. Lembre disso. A Bíblia às vezes fala do eco que Deus promove em nossas vidas, né? Uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi. Então, lembre disso. Todas as vezes que você estiver vendo o seu celular de forma indiscriminada, apegado naquele vício que prende a tua atenção, você está promovendo a podridão no seu cérebro. De livre e espontânea vontade, você está abrindo a porta dos seus pensamentos para Satanás e está dizendo para ele, entra e estraga tudo que tem aqui. Entra e apodrece o que está aqui. Entra como uma fruta podre e faz com que os meus pensamentos se tornem fúteis, que eu não tenha raciocínio, que eu fique lesado, que eu não tenha a capacidade de pensar em coisas importantes e que eu fique preso a coisas pequenas, medíocres, que a minha vida se torne medíocre. Por quê? Porque assim como eu penso, assim eu ajo. Então percebe que zelar pela sua vida vai implicar em movimentos práticos na sua dinâmica existencial. Percebe o que diz Efésios 2:3? Então, eu não tenho podridão no meu pensamento, mas você deixa entrar. Se você deixa entrar, essa semana eu comprei tomate lá para casa, a gente gosta muito de tomate. E tem um tomatinho caro, um tal de tomate cereja, ele vem numa embalagem de plástico, parece uma cerejinha, bonitinho. Aí eu peguei aquele tomate, estava na promoção, R$ 6,99. Eu falei, preço bom, né? Vem ali um pouquinho de tomate, acaba de uma salada só, né? Bota aquilo na mesa, acaba de uma tacada só. Mas é legal, com orégano, queijo Minas cortadinho, azeite, né? Poxa, Jesus, maravilhoso. Eu comprei aquele troço, fui lavar. Quando eu fui lavar, joguei, tinha um tomate podre ali dentro. E só em eu abrir e deixar cair na pia para jogar aquela água, aquela coisa podre se estragou e foi jogada fora. O que eu quero propor para você, servo e serva do Senhor, nessa noite, é que você faça uma lavagem cerebral. Abra a sua cachola. Mesmo das coisas que você mais gosta. Dá uma lavada no teu cérebro. E vê se tem alguma coisa podre lá dentro. E joga fora em nome de Jesus Cristo. Limpa a sua mente. Você pode fazer isso. A igreja é acusada de lavagem cerebral. Olha, acuse-os daquilo que você faz. É a regra de Satanás. Eles estão lavando a sua mente. Estão impregnando em você futilidade. A podridão do teu cérebro está vindo na palma das suas mãos. E tem o nome de technology. É isso? Technology. E você se autodestrói. Impede o teu raciocínio, impede a sua cognição, impede que você pense em coisas maiores e você acaba vivendo na futilidade dos seus pensamentos. Se trata de Deus? Então, se trata de Deus, vamos ver Romanos capítulo 1. Paulo escreve essa carta para uma igreja. Eu fico escandalizado quando Paulo fala, verso 7, Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Romanos capítulo 1, verso 7. São amados por Deus, chamados para serem santos, né? E aí logo adiante Deus fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade do homem, porque mudaram o modo natural. Aí eu falo, uau, então Deus ama aqueles que têm uma relação homoafetiva. Deus ama. Deus não deixa de pontuar a podridão que eles estão fazendo. Mas Deus os ama e escreve para esse tipo de gente. E ainda fala o seguinte, verso 20, Romanos 1, capítulo 1, verso 20. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Por
Porque Deus é invisível, mas desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Verso 21, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E eu vou parar aqui no verso 22, e ele até o 25, vamos parar no 22. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo está escrevendo para crente, para uma igreja, para os amados que estão na igreja de Roma, para aqueles que foram chamados para serem santos, mas acham que são sábios, e mesmo tendo a revelação de Deus, se tornaram loucos. Por quê? Porque adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, porque os seus pensamentos foram futilizados, porque não glorificaram a Deus como Deus é, não renderam graças a Deus como Deus precisa render graça. Um pensamento fútil tira de você a grandeza da vida e traz você para a futilidade da vida. Sabe, irmãos, futilidade da vida que faz com que você não cante ao Senhor de uma maneira intensa, conectando aquilo que está no teu coração com aquilo que sai da tua boca. Eu é que sei, eu sou pastor há 100 anos. Eu quase que já nasci pastor, eu acho. E eu sento ali para louvar a Deus e eu tenho que fechar o olho. Porque se eu ficar de olho aberto, a minha mente ávida, perceptiva, a minha capacidade de ver, que é uma bênção na minha vida, eu amo ter visão. Eu amo ver, mas ela me atrapalha muito, então eu tenho que fechar o olho para não ver o que acontece, para não ver o que está acontecendo, para não ver o movimento aqui do louvor, para não ver, né, as pessoas se movimentando, para não ver o teu gesto, porque me atrapalha. Aí o que eu faço? Eu fecho o olho, é estratégia. Às vezes eu não falo, eu fico ali no louvor cantando com o meu espírito, porque eu falo, eu não vou cantar aquilo que o meu coração não está conectado, eu não posso ser hipócrita no meu louvor. Irmãos, o momento de louvor é uma batalha para a minha vida. Mas sabe por que é uma batalha? Porque eu levo a sério. Sabe o que a futilidade faz? Você entra, você chega, eu não tenho como, mas eu tenho que falar, vem com a blusa do Vasco achando que agora vai ser campeão. Depois vocês conversem aí com quem teve essa ideia fútil, né, de vir com a blusa do Vasco no culto de hoje, só porque ganhou um joguinho. Você falou, né, Rose? Pois é, Rose, mulher sábia edifica a casa, mas a vascaína a destrói. Então, a tola destrói, Então presta atenção, porque às vezes você vem, senta e começa a cantar, e você canta como se nada tivesse acontecendo, você não está aqui. A tua boca fala, o teu coração não sente. A sua mão levanta, mas não há a adoração ao Deus da vida. Deus se revela, não para você. Seu pensamento fútil diz, eu estou louvando, eu estou na igreja. E aí você pensa, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu fui no culto, eu estou na igreja, eu estou adorando. Não, não está não. O teu corpo está aqui, mas o teu espírito está voando. Porque a batalha é para dominar o pensamento. As mulheres estão trabalhando ainda com o livro da Joyce Meyer, que o campo de batalha é a mente. Então você não pode ser inocente e achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Então você precisa vigiar, porque, eu sei que o campo de batalha é a mente. Não vai mudar as estratégias de Satanás. Você precisa conhecer os seus ardis. Você precisa saber como ele age. Não para ser amigo dele, mas para botar ele no lugar dele, que é debaixo dos teus pés em nome de Jesus Cristo. E falar, comigo não. Comigo não. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, irmãos, que as coisas às vezes que vêm para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, para nos conectar, elas podem estar nos tornando com pensamentos fúteis. E aí, se dizendo sábio, você fala, louco é o que está no relacionamento homoafetivo, mas você continua se achando sábio, mas sendo fútil no seu pensamento. Você tem a revelação de Deus, ela é clara, mas você não glorifica a Deus como Deus. Deixa eu ler contigo 1 Crônicas, capítulo 16, primeiro livro de Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, 1 Crônicas, capítulo 16, deixa eu ler contigo o verso 23. 1 Crônicas 16, a partir do verso 23 até o verso 31,
que é um salmo, que está escrito não em salmos, mas está escrito em crônicas. Mas é um salmo. Salmo de Davi, escrito aqui no livro de crônicas. Salmo, uma música, um cântico. Verso 23, está escrito: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória, a glória de Deus, entre todos os povos, entre as nações. Anunciem os seus feitos maravilhosos. Pois o Senhor é grande, verso 25, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os outros deuses. Pois os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, venham à sua presença. Adorem ao Senhor na sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Então você acha que vir à igreja é só vir, chegar, sentar? Não, você precisa cantar. E para você cantar, você precisa dizer teu pensamento: agora chegou a hora de você cantar. Agora chegou a hora de você parar de fazer outras coisas e cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor. Eu não quero, eu não estou com vontade, eu não estou afim, eu não canto direito, não interessa. O Senhor fala: cantem a mim todas as terras, e eu vou cantar ao Senhor todas as terras. Mas eu não tenho um cântico dentro de mim, então eu vou cantar e crer que o Senhor vai fazer brotar um cântico novo na minha vida. Um cântico novo não precisa ser uma letra nova. Um cântico novo é quando a novidade de vida que flui através daquilo que eu canto é desafiador, dá trabalho e faz parte do culto ao Senhor, cantar ao Senhor. Por isso que para muitos que se dizem crentes, o momento de louvor é chato e já chega atrasado na igreja, para já, não ter que ficar em pé louvando ao Senhor. Vai ser chato mesmo, vai ser insuportável, porque você não louva, mas você desobedece, mas você não cultua, mas você não adora. Então não é a respeito da revelação de Deus, voltando lá para Romanos capítulo 1, verso 20, porque desde sempre a natureza criada proclama a glória de Deus. O que falta é você pegar o Deus que se proclama, pegar o Deus que ele se mostra, pegar o Deus que se revela e reconhecê-lo, reconhecer a glória que lhe é devida. É dizer para Deus: o Senhor reina, reina o Senhor, tremam os povos, o meu Deus é Deus, eu não vou tremer. Reina o Senhor e eu vou exaltá-lo. A minha mente fútil, corrompida pelo pecado, cheia de séries, cheia de vídeos, cheia de TikToks, cheia de não sei o que, esse negócio Reels e outros nomes que inventam para tornar a minha mente fútil. É pecado fazer isso? Depende. Mas a minha mente fica cheia disso, ela se torna desviada, ela se torna fútil e eu acho que eu estou sendo sábio. Vigia, vaso, presta atenção. Porque talvez o que Deus queira é ouvir do seu interior como uma criança. Por isso que é do fruto dos lábios dos pequeninos que extrairei o perfeito louvor. Sinceridade, sem uma cera que esconde as imperfeições, sem uma mentira que mostra que está tudo bem, mas tem um podre, um rasgado, tem um tomate podre dentro da caixinha. E não foi feita nenhuma lavagem para jogar aquilo que é podre fora. Quando eu chego na presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Você pode não sentir, não é a respeito do que você sente, porque quando 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Deus está aqui. Deus está aqui. Então Deus está aqui, eu vou cantar para o meu Senhor. Eu vou exaltar o Senhor. Cantem ao Senhor. Então existe a revelação de quem é Deus, existe a experiência com Deus, mas existe uma futilidade de pensamento que faz com que eu nem queira louvar. Eu chego atrasado, eu não tenho vontade, eu não entendo o que é louvor, me cansa, dá dor nas costas, é cansativo, e tal, então já não é tão importante. Insistem tanto nesse negócio de louvor na igreja, podia, ser mais curto o culto, para dar tempo de eu fazer as coisas domingo de manhã na minha casa. Quanto tempo perdido, Quanto tempo perdido no cântico, quanto tempo perdido no anúncio, quanto tempo perdido em seus pensamentos, vão sendo pensamentos que estão aí dentro da tua cabeça. E sem você perceber, isso vai te tornando insatisfeito, 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 insatisfeito. 2, abra comigo no Salmo 136, versículo 26. Salmo de número 136.
Verso 26. Salmo 136, verso 26 diz assim: deem graças ao Senhor, Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. Aí, quando eu era mais novo, eu não entendia muito bem isso, porque eu entendo que Deus é o Deus da graça. Deus é que tem graça para me dar. Graça é favor merecido. Então eu vou render graças ao Senhor, eu vou dar um favor que Deus não merece, eu que vou dar graça ao Senhor, né? Porque tem mentes que fazem essa confusão. Eu vou abençoar o Senhor, é Deus quem me abençoa. Então o nosso português, como eu falei e o Isael aqui na oração repetiu, o nosso português não consegue captar na sua amplitude o que está querendo ser dito. Render graças ao Senhor é expressar uma gratidão sincera, autêntica, genuína a Deus. Quando eu digo essa graça aqui, é gratidão profunda e sincera. Toda vez que você olhar render graças ao Senhor, a Bíblia está te dizendo, renda ao Senhor uma gratidão profunda e sincera, porque você pode ser tentado a render ao Senhor uma gratidão superficial e não sincera. Eu não vou usar nem a palavra falsa, porque é forte demais. Fake. De mentirinha. Mas a gente é capaz de mentir até na nossa gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Sabe, irmãos, quando eu estou no louvor e a batalha na minha mente, ela vem para eu cantar de qualquer maneira, e aí eu fico numa batalha, cansa, e aí eu falo, eu não posso dizer para Deus, nem repetir uma coisa que eu de fato não estou sentindo. Então, se eu estou triste, eu vou ficar triste e não vou cantar. Isso é a estratégia de Satanás para argumentar contigo, para você não profetizar ou proclamar um louvor que é um sacrifício de louvor. Hebreus 13:15, por meio, pois, de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Então, quando eu vou louvar, mas eu não estou com louvor dentro do meu coração, eu posso oferecer a Deus um sacrifício de louvor por meio de Jesus. Sabe o que é isso? É quando eu digo para minha alma, alma, louve, alma, bendiga ao Senhor. É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda. Alma, porque estás abatida, espera em Deus, louva ao Senhor, bendiga ao Senhor, renda graças ao Senhor. Mas eu não quero agradecer, tem morte, eu rendo graças ao Senhor, mas eu não quero agradecer. Tem demissão, renda graças ao Senhor, mas eu não quero agradecer. Tem tristeza na alma, renda graças ao Senhor. E quando eu faço isso, eu não estou mentindo, eu não estou enganando, eu não estou sendo falso. Eu estou dizendo, quem manda na minha vida é o Senhor. Não é minha alma, não são meus sentimentos, não são os argumentos de Satanás. E profeticamente eu abro a minha boca e libero a palavra de vida. E uma palavra de vida liberada, ela ecoa nos nossos corações. A gente não esquece, mesmo quando eu mesmo falo. E por fim, deixa eu ler contigo aqui de novo o verso lá de Romanos, no capítulo 1. Verso 25. E nós vamos orar para que os pensamentos fúteis, para que o coração insensato e para que o coração obscurecido sejam destruídos dentro de nós. Porque quando eu me entrego à impureza ou ao pensamento pecaminoso, quando eu paro de lutar contra os desejos pecaminosos da minha carne, quando eu paro de me posicionar diferente dos que não conhecem a Deus ou os gentios, sabe o que acontece comigo? Verso 25, eu troco a verdade de Deus pela mentira. Eu adoro e sirvo as coisas criadas aí em lugar de Deus, o Criador, que é bendito para sempre. Adorar coisas criadas? Eu posso adorar coisas criadas? Peraí, pastor, para mim adoração é quando tem a fotografia daquela pessoa que dizem que é santa. A adoração é quando tem aquela estátua, aquela imagem, aquele bicho, aquela coisa, e eu me curvo. Também. Mas adoração é quando você adora uma coisa criada. Deus nos chamou para sermos adoradores. O trabalho nos atrapalha na adoração. E Satanás usa esse trabalho. Mas tem gente que faz do próprio trabalho o objeto da sua adoração. Adoração é o que ocupa o seu coração.
A adoração é que você se rende. De um jeito ou de outro, o que Satanás quer é fazer com que você se renda ao teu trabalho. Chegar no culto atrasado, você chega, mas chegar 20 minutos atrasado no seu trabalho, você chega? Se você não é funcionário público, você chega 20 minutos atrasado no seu trabalho? Esses dias a Drica estava contando lá no escritório dela, foi contratado um rapaz para ser arquiteto. No primeiro dia ele chegou com meia hora de atraso. Meia hora ou 1 hora? 1 hora de atraso. O horário de chegada era 9, ele chegou 10. Eu moro longe, não consegui e tal. Primeiro dia. Pergunta se ele está lá. Diga para mim, está lá sim ou não? Sim ou não? Foi mandado embora. Foi contratado outro no lugar dele. O horário de chegar 9 horas. Que horas o rapaz chegou no primeiro dia? 8, 1 hora antes. Pergunta se ele está lá sim ou não? Então a gente adora mais ao trabalho do que ao próprio Deus. Porque chegar 1 hora atrasado na igreja, você vai no teu campo do pensamento, está tranquilo. Adorar é valorizar, adorar é dar importância, adorar é se render, adorar é temer. A quem você adora? A coisa criada ou ao Criador? Sabe, amados, talvez exista mais idolatria no teu dia a dia do que você gostaria de entender que existe. Por isso é preciso que você faça esse vínculo na sua mente. Vem o pessoal do louvor. Eu preciso que você faça esse vínculo com a sua mente, de que talvez você se ache sábio, mas talvez não seja tão sábio quanto você acha. Pensamentos fúteis, pensamentos sem propósito, pensamentos inúteis, pensamentos sem importância, pensamentos superficiais. Eles são criados através de uma influência que vem sobre a tua vida. Deus quer te libertar disso em nome de Jesus. Deus não quer que você vá para casa na futilidade dos seus pensamentos. Porque pensamentos fúteis são de pessoas que não valem nada.